Olá, muito boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais uma reflexão em torno da moral evangélica, em torno das propostas filosóficas, científicas, problematizadas e trazidas pela nossa doutrina espírita. Hoje, com um tema muito importante, vamos abordar a temática do mundo de transição, da nossa posição neste mundo, do nosso papel neste mundo. Mas antes de nós adentrarmos nas nossas discussões, vamos elevar o pensamento a Deus, aos benfeitores espirituais, agradecendo a mais essa oportunidade de estudo, de reflexão em torno de temática tão importante para as nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, uma ótima noite a todos. Hoje nós vamos trazer um tema que vai ao encontro da sua necessidade e da minha. Exatamente, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Quando nós falamos do termo provas, estamos nos referindo aos desafios que nos são acometidos durante a vida, aqueles reveses, aqueles problemas que necessitam da nossa inteligência, da nossa destreza intelectual para provocar mudanças, para buscar soluções, para equacionar a partir das variáveis que são colocadas um caminho possível. Não é verdade? Então isso são as provas, são os desafios, são os chamamentos que nos são feitos diariamente, constantemente, para a mudança, para a evolução, para a transformação. Nós temos ao lado também das provas as expiações. As expiações são lições que nós não acertamos na sua integralidade em outras vidas e nós precisamos retornar nessa e retomar novamente a lição mal aproveitada, a oportunidade desperdiçada. Então nós retornamos aqui dentro desse contexto, de sermos provados e termos que recapitular algumas lições que foram perdidas, que foram colocadas à margem do caminho. Então, dentro deste contexto, a natureza deste mundo já é uma natureza de provocação, de desafio, de evolução, de não estacionamento, de não acomodação. Então, quando a gente fala de mundo de transição, estamos diretamente falando de uma proposta evolutiva ininterrupta das nossas vidas, do nosso progresso espiritual. Então é algo patente, é algo que está aí e sempre vai estar. Entretanto, nós vivemos atualmente um momento muito especial. Não é novidade para ninguém que as transformações que aconteceram recentemente no mundo, e quando nós falamos de transformações, nós estamos falando da pandemia especificamente, elas provocaram o ser humano na observação de alguns pontos que haviam sido deixados de lado nesse mundo de tantos atrativos. Um deles foi esta questão de se forçar obrigatoriamente, o isolamento social, para as criaturas começarem a prestar atenção nas relações mais importantes, que são as relações de base familiar. Devido à rotina do nosso dia a dia, devido às nossas obrigações profissionais, devido às atrações desse mundo material, poucas vezes nós nos detínhamos a prestar atenção no quão importante é o nosso ambiente doméstico, o quão ricos são as oportunidades que lá existem e que são exatamente planejadas, organizadas para o nosso progresso espiritual. Então, a pandemia nos provocou nesse sentido. Então, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os avós, os amigos mais próximos, enfim, aqueles de convivência mais íntima, deveriam ser observados com mais atenção, com mais zelo, com mais apego,
né? Mas apego não no sentido material, apego no sentido de valorização, de entendimento do porquê da convivência mais próxima. E quando nós pensamos nessa questão, nós vamos retomar um conceito muito importante da doutrina espírita, quando nós pensamos no princípio da pluralidade das existências, que esta existência aqui, ela é solidária a outras existências e, portanto, se ela é solidária, ela arquiva, logicamente, a causalidade das nossas ações anteriores. Então, nós vivemos no presente o resultado das nossas escolhas de ontem. E quando eu digo ontem, eu não estou avançando há muitas vidas atrás, não. Eu estou avançando, por exemplo, no próprio momento que nós estagiávamos na pátria espiritual. Houve um planejamento para vir aqui no planeta Terra. As coisas não foram a custo do acaso, com base na causalidade. Não, de forma nenhuma. Tem uma organização, tem um porquê. Então, nós não nascemos numa família à toa, nós não convivemos com aquela pessoa, com o esposo, com aquele filho, com aquela sogra, com aquele sogro, por acaso. Essas pessoas têm vínculo conosco que vão além dos vínculos consanguíneos, são vínculos espirituais. E na grande maior parte das vezes, são vínculos que necessitam de um reajustamento, necessitam de uma aproximação afetiva, necessitam de um olhar mais preciso, de um olhar mais cauteloso, e eis o porquê de nós convivermos tão próximos, tão perto, para prestarmos mais atenção um no outro. Então, a pandemia nos problematizou isso, nos trouxe novamente a possibilidade de vivermos em família de uma maneira efetiva, de uma maneira real, porque eram tantas obrigações e compromissos que a gente havia se esquecido dessa demanda e dessa necessidade. Muito bem. Quando nós retomamos a proposta da própria organização familiar, e o processo que vem acompanhado com essa organização, o processo de constituição da própria família, o processo de formação das alianças entre os cônjuges. E quando eu digo aliança, eu me refiro à fidelidade, à cumplicidade, o respeito, os valores que vão servir de base, de sustentáculo para os seus descendentes, né? Esses valores, todo esse processo precisa ser trabalhado, precisa ser organizado muito bem. Porque quando vêm os nossos descendentes, quando daí surgem os filhos e os pais então são incumbidos, né, da missão paterna, da missão materna, eles vão repassar aos seus filhos os seus exemplos, as suas histórias, os seus modelos de vida, a forma de enxergar o mundo. Então, quando nós tratamos da temática de transição, primeiramente, devemos observar o seguinte: a transição nada mais é do que uma mudança de perspectiva. A criatura humana está sendo convidada mais uma vez a prestar um pouco mais atenção na sua natureza espiritual, na sua verdadeira descendência, que vai muito além da descendência corpórea, transcende essa vida. Então, a primeira proposta de transição que essas mudanças vêm nos trazer é justamente que o encarnado comece a dar-se conta de que ele tem uma realidade espiritual. E o que muda em nossas vidas quando nós temos a consciência da nossa verdadeira identidade espiritual? Primeiro, muda a forma como nós nos relacionamos conosco, com as pessoas e com o mundo. Conosco, porque se nós somos herdeiros das nossas próprias escolhas, se nós vamos responder por nossas ações, se nós infringirmos a lei retornará para nós cobrando aquele débito, cobrando aquela infração.
Então, alguém que tem consciência absoluta da pré-existência da alma e da continuidade da vida, leva uma vida muito mais digna do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Ele se resguarda mais aos atalhos, ele toma muito cuidado com as corrupções, com as hipocrisias, com as falsas imagens, com a maledicência. Ele toma muito cuidado para falar mal dos outros. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele jogar vai voltar. Pode não voltar agora, pode não ser imediato nessa vida, mas uma hora volta. Uma hora aquela ação retornará para nós, nos cobrando a autoria. Então, ter consciência da imortalidade da alma é ressignificar a nossa própria imagem. Então, eu não estou construindo uma imagem para o mundo. Eu não estou construindo uma imagem para ser aplaudido, para ser fotografado, para ser exibido. Eu estou construindo uma imagem espiritual para servir-me de herança para outras vidas. Eu tenho que construir em mim a fortaleza moral, os valores morais, trocar, substituir as minhas imperfeições por virtudes. Então, essa transição de virtudes, de vícios, de imperfeições para virtudes, para as potencialidades, pressupõe alguma fé raciocinada, pressupõe alguma consciência de continuidade da vida. Então, quando eu tenho essa certeza, quando isso é bem certo no meu raciocínio, no meu entendimento, eu levo muito mais a sério o meu cuidado com a minha interioridade. E levando mais a sério o meu cuidado comigo, eu me aproximo muito mais de Deus. Porque Deus, na grande maior parte das vezes, Ele está no templo, Ele está no centro espírita, Ele está no evangelho no lar, Ele está quando nós estamos lendo um livro espírita, ou seja, Deus estaria circunscrito a situações que nos remetem à lembrança da espiritualidade. E não é por aí. Deus está circunscrito em nós, nós devemos fluir sobre a tua autoridade, sobre sua perfeição, sobre os seus atributos divinos e infinitos. Jorge Andréa vai nos ensinar que existe em todos nós um inconsciente. O inconsciente seria essa essência em nós mais sublime possível, que ele vai chamar de inconsciente puro, aquela herança mais profunda e atávica que vem da nossa criação, que vem daquele momento que Deus nos cria, simples e ignorantes, nos convidando a viver experiências e evoluir no decorrer dessa marcha longínqua e maravilhosa do processo evolutivo. Então todos nós temos esse influxo, essa possibilidade de nos tornarmos deuses, de buscarmos as virtudes, de desenvolvermos as potencialidades. E essa é uma das grandes provocações da doutrina espírita. Então, ressignificar o nosso entendimento da certeza da continuidade da vida significa entendermos como seres imortais, como seres que temos que investir ao máximo nessa vida em transformação, em mudança, em racionalização das nossas emoções para sermos menos animalizados e mais espiritualizados. Então, esse é um processo que todos nós estamos nos propondo a buscar. Nós nos propomos constantemente, todos os dias, nos tornarmos pessoas melhores. Então, essa primeira ressignificação ela é muito importante. Agora nós temos a ressignificação do outro, como nós enxergamos o outro. Então, normalmente, nós recebemos de família, a educação familiar, a educação materialista, infelizmente nos entrega que o outro é um competidor, que o outro é um adversário, que eu tenho que ser melhor do que o outro, que eu tenho que conquistar posições diferenciadas, que eu tenho que aceitar
que eu vivo em um mundo em que há diferenças de classes, a diversidade social é uma realidade patente, uma realidade que, por mais que eu me esforce, eu não vou provocar grandes mudanças e grandes alterações nesse cenário. Então, de família, culturalmente eu recebo isso. E historicamente também a gente assiste a todo esse processo quando a gente olha para trás aí nas sucessões das nossas famílias. Então esse foi o costume, olhar para o outro como um adversário. Entretanto, nós estamos na busca de aprender a olhar para o outro como um colaborador e não como um adversário. Perceba que é completamente diferente a visão. E Jesus, quando nos propõe isso, ele modifica completamente as relações humanas quando ele nos apresenta o amor como um princípio fundamental de colaboração, como um princípio fundamental de ajuda mútua, em que dois seres ou mais, se auxiliando mutuamente, podem trocar experiências e evoluírem. Não precisa um evoluir e o outro se rebaixar ou vice-versa. Pelo contrário, eles podem se ajudar, eles podem trocar uma série de vivências e a partir desse processo eles construírem e despertarem valores. Tanto é que ele nos diz, olha, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você pensa num elemento de justiça, de igualdade para o outro, tome você como referência. Então, na dúvida do que é certo a ser feito, coloque ti na frente. Pensa na sua família, pensa se fosse os seus filhos, a sua esposa, o que você gostaria de melhor? E a partir desta problematização, você vai encontrar o que é melhor para o outro, o que é melhor para aqueles que convivem contigo e para a humanidade de uma forma geral. Muito bem. Então perceba, existe então uma ressignificação de mim, uma ressignificação do outro e agora uma ressignificação que é consequência do meio em que eu vivo. Então agora não é um meio apenas para mim desbravá-lo no sentido de acumular coisas, de ganhar conhecimento intelectual, para me prosperar financeiramente, para viajar, para passear. Não é somente isso. O ambiente que eu vivo é um ambiente onde coabitam seres que vão me estimular, que vão me provocar ao desenvolvimento, que vão me empurrar, que vão me puxar ao progresso espiritual. Então, isso é um elemento muito importante na nossa discussão quando a gente trata da temática de transição. Então, a verdadeira transição é ressignificar o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar para o mundo íntimo e para o mundo externo. Quando nós mudarmos esse ponto de vista da realidade, a nossa relação com este mundo e a nossa possibilidade de alcançar novos patamares evolutivos vai se dilatar infinitamente. Então, vamos contextualizar essa situação. Hoje, quando nós paramos para refletir nos acontecimentos mesmo da nossa vida, muitos reveses que acontecem, nós vamos perceber que nós não estamos sozinhos. E normalmente nesse processo de mudança, de transição, nós somos muito amparados. E aqui eu quero trazer, sobretudo, o amparo divino. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Deus nos assessora nesse processo de transição. Deus funciona como se fosse um coach, mas não é qualquer tipo de coach. É um coach que nos ama infinitamente. Pensa no amor que a sua mãe tem por ti, ou no seu pai. Então, multiplica este amor por 1000, por 1 milhão, por infinitas vezes. Isso é só um pequeno fragmento do vínculo, do amor que Deus tem por ti e tem por mim. Então, pensa nisso. Esse ser, essa inteligência suprema, resguardando o nosso destino. Perceba que nós somos tomados nesse momento de um sentimento de fé, de confiança, de certeza, de amparo.
Porque na infância, quando nós dávamos os nossos primeiros passos vacilantes, caindo, levantando, isso que seja mesmo no sentido figurativo, nas nossas primeiras experiências em escola, nas relações sociais, os nossos pais foram muito importantes para nos resguardar, para nos dar apoio emocional, para nos dar conforto, para nos amparar, inclusive intelectualmente. Deus nos tutela da mesma maneira, só que de uma maneira infinitamente mais perfeita. Então, a intenção dele para com você e para comigo é a melhor possível. Então, tudo que nos acontece na vida é para o nosso progresso espiritual. Mas é claro, nem tudo que acontece a gente gosta, a gente tem apetecimento de receber. E Emmanuel então vai nos ensinar que Deus vai se manifestando nas nossas vidas de diferentes maneiras nesses processos de transição, nesses processos de mudança, de modificação de pontos de vista. A primeira maneira é pelo pensamento, é a intuição que chega até você. Muitas vezes você precisa tomar uma decisão, você está com uma série de comportamentos que você julga que não são os melhores, ou você tem um hábito que precisa mudá-lo, enfim, existe um momento da sua vida que você, por uma circunstância de inspiração, você recebe um pensamento, você recebe uma ideia, você tem a convicção que você tem ali um amparo, uma assistência espiritual se estabelecendo a nível mental. É a primeira interferência divina. Então Deus nos alcança pelos seus intermediários. Então existe, logicamente, espíritos benfeitores que zelam pelo nosso bem-estar a pedido do nosso Pai. Então eles nos alcançam, nos direcionando, nos apontando o sentido do melhor caminho, nos fortalecendo nos momentos difíceis, nos encorajando para nos mantermos firmes na jornada, para não fraquejarmos, para não nos entregarmos às nossas paixões. Então vem pela intuição. A intuição, então, é a primeira manifestação da assistência divina na sua vida e na minha vida. Muito bem. Essa intuição pode ser proveniente de um protetor, de um mentor espiritual, mas ela pode vir de um influxo desse inconsciente puro. Então nós temos em nós também a centelha divina, como já comentamos. Então, no momento de uma decisão importante, esse influxo pode se fazer presente e instintivamente e naturalmente nós buscarmos as nossas potencialidades espirituais. Então, esta é a primeira manifestação divina em nossas vidas. A segunda vem pelas pessoas. As pessoas convivem conosco por algum propósito. Por isso, a pandemia nos fez refletir muito a esse respeito. Preste atenção em quem vive contigo. Esta organização da célula familiar foi pensada de tal maneira para que você pudesse colher ali os melhores recursos para você se abastecer para o desenvolvimento e vida em sociedade, para você usufruir do melhor na vida da coletividade, aproveitando o que você recebe de lá, recebe da família e nesse conjugado de experiências você retirar o bônus espiritual, retirar evolução, maturidade, entendimento, os valores que carecemos. Então, as pessoas nos trazem convites extremamente importantes. Preste atenção em quem convive com você. Mas muitas vezes esses convites, esses conselhos, essas falas não vêm por amigos. Pode vir também por uma pessoa que não nos é tão simpática. E num momento mais áspero, de crítica, de sinceridade, nos aponta francamente o nosso defeito, a nossa fragilidade, e muitas vezes isso nos constrange. E por um gesto quase que automático nós nos distanciamos e achamos uma ofensa, um absurdo, mas na verdade, se nós mudarmos o nosso ponto de vista,
transcendermos a nossa visão, além dessa vida, das coisas corriqueiras daqui, nós vamos perceber, como nos ensina Emmanuel, que aí existe um convite subliminar. Existe uma proposta oculta de mudança, de provocação, de transformação. Basta prestarmos atenção. Mas se mesmo assim ainda não conseguimos angariar as forças e os recursos necessários para a mudança interior, para a transformação neste mundo de transição, Deus vai se manifestar na sua vida e na minha pela força das circunstâncias. E quando esse momento chega, que é o momento que nós estamos vivendo agora no planeta Terra, a grande maior parte das criaturas estão vivendo em crises. Crises no relacionamento, crises na família, crises com os filhos, crise com os pais, crise no ambiente profissional, crise na sociedade. Então, a proposta de crise, ou seja, a força das circunstâncias, aquele cenário que nos é organizado, está posto. Por quê? Este é um momento áureo de transformação, de mudança. Deus, então, nos faz o apelo divino. Preste atenção, meu filho. Já foram muitas e repetidas existências no mesmo erro, com o mesmo comportamento, com o mesmo pensamento, andando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Eu quero de ti e de mim coisas novas, pensamentos novos, para que você consiga contribuir com Deus, né, nessa obra de cocriação, para auxiliar pessoas, para ser o agente de transformação, não somente da sua vida, mas se transformando, servir de exemplo e carta viva para a transformação do outro, que necessita do seu exemplo, que necessita do seu amparo. Porque essa imagem, esse corpo, ele é temporário. A profissão que você tem, que você julga tão importante, ou que você teve aqui na Terra, os anos vão te mostrar que o nome dela, que a titulação que ela lhe ofereceu, que a remuneração que ela lhe trouxe, não foi muito valioso, que isso de pouco valeu. O que foi mais importante foram as experiências que foram acumuladas, que foram conjugadas dentro da proposta profissional, dentro da célula familiar, criando boas memórias, boas lembranças, aprendizado, transformação. Então, esta manifestação de Deus em nossas vidas, nos impulsionando à transição das nossas emoções para os nossos sentimentos, da nossa animalidade para a nossa angelitude, está posta nos dias de hoje. Nós precisamos aproveitá-la, nós precisamos ter consciência que são chegados os momentos. E a doutrina espírita, com todo esse rol de conhecimento, que nos traz esclarecimento e consolação, é a base. Precisamos usar disso. Porque de que vale nós lermos todas as obras da codificação, nós lermos vários livros espíritas de Emmanuel, de André Luiz, de Herculano Pires, de Jorge Andréa, de uma série de autores, mas se isso não é importado para dentro, se isso não reverbera de maneira ativa dentro do meu pensamento, se isso não faz parte das minhas ações, se eu não venho me tornando uma pessoa a cada dia melhor, o que vale tudo isso? Então precisamos problematizar isso, porque são chegados os momentos. E aqui, para nós finalizarmos as nossas reflexões, nós vamos deixar uma mensagem. Não perca este momento, que é o mais importante da sua vida e da minha. Não percamos essa oportunidade. Aproveite a vida, viva os reveses, tenha paciência diante das humilhações, silencie-se diante das ofensas, deixe o mais afoito, deixe o mais ignorante, o mais violento falar, se cale. Por muitas gerações foi você que se comportou dessa forma, e agora o convite é para ti. Seja a carta viva do Evangelho.
para que o mundo deixe de apenas ter teorias extraordinárias e tenha bons exemplos, e que você possa ser mais um número dignificante nesse processo evolutivo. Em breve, na pátria espiritual, nos encontraremos. E lá não nos encontraremos com nenhum tribunal, nos encontraremos conosco, com a nossa consciência, nos questionando do que nós fizemos com o precioso tempo que nos foi confiado. Se provocamos as mudanças que eram necessárias, se acolhemos os amigos e os companheiros de jornada, se levamos sempre que possível fosse o verbo de instrução, de acalento, de solidariedade, de conforto aos nossos irmãos. É isso que nos vai ser problematizado pela nossa própria consciência. E essa é a proposta de um mundo de transição. Nos tornarmos espíritos mais espiritualizados. Parece um contrassenso, mas somos espíritos ainda muito materializados. E espiritualizar-se passa necessariamente pela experiência de desenvolver virtudes, de desenvolver a razão, para conseguirmos contribuir nessa obra de criação infinita. Muita paz, meus amigos, e até uma nova oportunidade. Fiquem em paz.